capítulo 10, versículo 1 e 2, dizem assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E oremos. Nosso amado Pai, Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos agora, ó Deus, que o Senhor possa vir nos levar ao entendimento, ao conhecimento da verdade que o Senhor tem para nós esta noite. Que o Senhor me empodere e me use, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite, e nós estamos então de volta no nosso estudo sobre o Espírito Santo. E nós estamos vendo um subtema sobre o que o Espírito Santo faz depois da salvação. E nós temos visto uma série de coisas que ele faz, e hoje nós vamos ver a terceira parte, a questão que ele recruta e envia. Ele recruta e envia. Nós lemos aqui umas tristes palavras, se você olhar no versículo 2, onde Jesus falou: os obreiros são poucos. Os obreiros são poucos. É especialmente triste porque aqui estamos falando da obra mais importante que existe no mundo. Não existe obra mais importante, não existe chamado mais importante, não existe nada mais importante do que a pregação do Evangelho e a salvação de almas. Não interessa qual o seu trabalho, se você é um advogado, médico, engenheiro, se você é um presidente, um político, deputado, se você é o executivo presidente de uma grande empresa, se você é um diretor de uma... que seja, nada se compara ao trabalho de Deus. Porque a única coisa que vai ter um impacto eterno. Você pode ser um grande cientista, pesquisador, e você descobre a cura para uma doença. Ótimo. Você vai salvar milhões de vidas. Ótimo. Mas aquelas vidas vão morrer um dia. E aquelas vidas, cada vida representa uma alma. Aquela alma vai passar a eternidade em algum lugar, ou no céu ou no inferno. Então você pode ser alguém que fez a descoberta para livrar o mundo da fome. Você criou um produto, um esquema qualquer que vai erradicar a fome do mundo. Vai ter comida para todo mundo. Ótimo. Muito bom. Mas todo mundo vai morrer de barriga cheia, mas vai morrer. E essas pessoas vão passar a eternidade no céu ou no inferno. Então não interessa qual o seu ramo, qual a sua posição, qual o seu chamado, qual a sua área. Não existe trabalho mais importante na face da terra do que a obra, do que a seara de Deus. Lá em Lucas capítulo 2, nós lemos Lucas 10, e lá em Lucas 2, o versículo 48 fala assim: E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Se vocês lembram aqui, Jesus, quando foi ao templo, se apresentado ao templo, e os pais levaram, aquela multidão toda foi para Jerusalém, e a família voltou, pensou que ele estava no meio com ele da família, não estava, e perderam Jesus. Imagine só, Maria perdeu Jesus. Então voltaram para o templo e lá estava ele. Ela pergunta aqui: Meu filho, por que você fez isso conosco? Eu estou preocupado aqui, aperreado, você sumiu. O que eu dizer para Deus? Eu vou dizer o que para o anjo Gabriel, que falou que eu vou ser a mãe do Messias. Eu perdi o Messias. Imagina o aperreio da mãe. Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ele falou: Meu pai não, meu pai é aquele ali. Ó. José foi um excelente padrasto, mas do meu pai. Abrindo uma aspas aqui, essa apresentação no templo geralmente era a apresentação quando o filho oficialmente entrava na profissão do pai. Então, se o pai era um carpinteiro, Jesus seria um carpinteiro. Então, nesse momento aqui foi muito significante, porque Jesus estava dizendo: não. É importante que eu cuide dos negócios do meu pai. E lá estava ele falando com os sacerdotes e os escribas,
indicando quem era realmente o pai dele. Ou seja, eu vou trabalhar com meu pai, você submeter ao meu pai, mas entenda, ele tinha 12 anos, eu com 12 anos já sei, já estou sabendo que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai. E é justamente isso, os negócios do pai é aquilo que nós devemos estar cuidando. Não, é claro, negligenciando os outros negócios da nossa vida. Sabe, Deus não chama a gente para negligenciar a família, trabalho, estudo, enfim, as nossas outras responsabilidades. Mas nós temos que ter isso em mente, que o nosso trabalho principal é a obra do nosso Pai. E o Espírito Santo, ele busca e recruta e envia toda aquela pessoa que ele salva, ele envia para a seara. Se você foi salvo, se você é salvo hoje, tem um dia na sua vida que você aceitou Cristo, o Espírito Santo está enviando você para a seara, para os negócios, para trabalhar nos negócios do Pai. Nós não fomos salvos simplesmente para, oba, não vou para o inferno. É um excelente bônus, mas esse não foi o motivo principal pelo qual Deus nos salvou. O motivo principal é para que nós fôssemos para a seara. Então lembre-se, outra coisa, que todos nós um dia éramos a seara. Pare para pensar nisso. Um dia, eu e você, nós éramos a seara, e alguém foi à seara, e alguém nos ceifou, alguém nos escolheu, alguém nos trouxe à família de Deus. E agora que nós somos da família de Deus, nosso trabalho é voltar à seara, para colher, para ceifar, para trazer outros também a família de Deus. Então, depois de colhidos, devemos ser obreiros e colher mais. Então, o Espírito Santo sempre está chamando. Olha em Lucas, capítulo 10, que nós lemos agora há pouco, o versículo 1 fala assim: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, etc, etc. Note bem, e depois disto. Disto o que, pastor? É uma excelente pergunta, que bom que você perguntou isso. Se no versículo 1 de Lucas 10 está dizendo, e depois disto, seja lá o que disto é, ele vem antes, correto? Então vamos voltar para o capítulo anterior, capítulo 9, e vamos ver os últimos versículos que lá está falando. Tá? Então assim, ó, a essa altura do campeonato, não olhem ainda, vamos daqui a pouquinho, mas essa altura do campeonato, Lucas 10, Jesus já chamou seus apóstolos, tá? Já tinha convocado a sua equipe principal, tá? E havia também outras pessoas, mas já tinha chamado seus apóstolos. E no versículo seguinte, fala assim, ó, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara. No versículo 2, mas os obreiros são poucos. O que ele está dizendo é o seguinte, grande é a seara, mas não é o suficiente. Por que não é suficiente? Note aqui que fala que ele designou outros 70. Que outros 70? Quem foram esses outros? Que são os outros dos 70? Bom, são os 12, os apóstolos. Ele já havia convocado os apóstolos. Os apóstolos foram convocados para viverem próximo de Cristo, passarem tempo com Ele, aprenderem com Ele, ensinarem após Ele. Ele está preparando a equipe que iria assumir o ministério depois que Ele fosse embora. Eles não sabiam disso ainda, mas esse é o motivo pelo qual Ele os convocou. Só que os 12, veja bem, esses 12, os apóstolos, já haviam sido chamados de enviados. Dê uma olhadinha em Lucas 9, não no final, mas no começo. Olha no começo do capítulo, versículo 1 e 2. Lembrando, a gente leu Lucas 10, versículo 1, onde fala, e depois disso designou Jesus ainda outros 70. Muito bem. Então a gente volta um capítulo para o 9, e o versículo 1 de Lucas 9 diz assim, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então veja só, no capítulo anterior, começa dizendo que Jesus chamou os seus discípulos, e quando ele fala que chamou os 12, são os 12 apóstolos. Ele chamou os seus 12 e os enviou. Aí no capítulo 10, fala assim, e depois disso designou o Senhor ainda outros. Então veja bem,
Esse outros está indicando que ele mandou 12, só que 12 não deu conta, não ia dar conta. Então ele mandou mais quantos? 70. Então o Espírito Santo está sempre recrutando, porque sempre há vagas. Gente, sempre há vagas na seara. Jesus mandou 12, não estava dando conta, ele mandou mais 70, que também não deram conta. Então o Espírito Santo está sempre convocando, porque o Espírito Santo sabe que sempre há vagas a serem preenchidas. Os 12 não eram o suficiente, havia mais necessidade, e o Espírito Santo está convocando, designando. Aí a gente lê lá no capítulo 10, versículo 1, e depois disto, designou o Senhor. Então, depois do que, pastor? Bom, número 1, depois que ele convocou os 12, mas olha agora no final do capítulo 9, Lucas 9, e vamos ver um outro motivo porque Jesus falou, porque Lucas relatou depois dessas coisas. Lá no versículo 57 de Lucas 9, ou seja, logo antes que Jesus falou, e depois disto, tá? A resposta do disto está no capítulo 9. No começo, onde ele mandou os 12, que não foram suficientes, e no final, onde nós vemos o seguinte, não só sempre há vagas, mas o Espírito Santo está sempre convocando, enviando e chamando, porque sempre há desculpas. Sempre há vagas e sempre há desculpas. Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Bravo, né? Que maravilha. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas este respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus disse-lhe, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois disto o que, pastor? Depois de várias pessoas darem desculpas e justificativas de por que eles não iam responder à convocação do Espírito Santo de trabalhar na seara. O Espírito Santo está sempre chamando, porque sempre que ele chama, nem sempre é aceito o convite, nem sempre é aceita a convocação, nem sempre a pessoa vai. Aqui nós temos o exemplo disso. Nós temos aqui no versículo 58, alguém falou, Jesus, eu vou te seguir, onde você foi, eu sigo. Eu falei, olha, eu não vou ter onde encostar minha cabeça, a raposa tem suas covas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nada, não tem palácio, não tem alojamento, não tem hotel 5 estrelas, e não se ouve mais aquele cara. Ou seja, ele foi embora, caiu fora. Interessante hoje, quando nós temos certos ministros, que quando vão ministrar em algum lugar, tem uma lista de exigências. Bom, tem que ter hotel 5 estrelas e tem que ser uma suíte. Na suíte eu quero isso e aquilo, eu quero toalhas de linho fino e eu quero um blá, 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 blá. Isso não bate com a Bíblia. Aqui Jesus falou, olha, eu não tenho que encostar minha cabeça. Ou seja, não há garantia de conforto, não há garantia de nada. Quer vir, venha, vamos lá. Mas não garanto nada. Não garante? Então, dá licença, estou fora. Outro no versículo 59, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Eu já expliquei isso antes, muita gente acha, que crueldade, Jesus não deixava o coitadinho enterrar o pai. Gente, o pai do indivíduo aqui não tinha morrido não, estava vivo. Mas Jesus falou enterrar os mortos, ele está falando mortos espiritualmente. O que essa pessoa estava dizendo é o seguinte, Jesus, eu quero ir com você, mas é o seguinte, o meu pai está meio idoso, sabe? Então, ele vai morrer logo, em breve, eu não sei quando, né? Mas aí vai ter uma herança para mim. Agora, se eu for com você, eu vou perder a minha herança. Então, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu ficar por aqui,
Aí Jesus falou o quê? Não. Resposta de Jesus: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Outro foi convocado, mas falou: deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aí você fala: pastor, Jesus não queria que ele fosse dizer tchau, gente? Não, a gente vê que não era isso que Jesus estava falando pela resposta que Jesus deu. Ele falou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás. O problema dessa pessoa, entenda que Jesus enxergava o coração. É que essa pessoa estava distraída. O foco dela não era a seara, o foco era a família. Gente, família é importante, importantíssimo. Mas a família nunca deve tomar lugar de Deus. E Deus nunca pede. Quando você tem Deus no lugar certo na sua vida, a sua família vai estar no lugar certo na sua vida. Você nunca tem que sacrificar a sua família por causa de Deus, ou Deus por causa da sua família. Existe uma harmonia e sintonia entre servir sua família e servir a Deus. Os dois são sinônimos e sintônicos. Não há contenda nenhuma. Não há contenda nenhuma. Servir a Deus e ao mesmo tempo servir sua família. Ser a mãe que você deve ser o pai que você deve ser o filho que você deve ser. Não há conflito algum. E se você acha que tem, então você está enxergando alguma coisa na perspectiva errada. Então, o Espírito Santo está sempre convocando, e o Espírito Santo, porque 12 nunca é suficiente, sempre há vagas. 12 não deu conta, 70 não deu conta, e ele convoca. E depois destas coisas, exatamente depois que pessoas que haviam sido convocadas para se juntar a Cristo na seara, entenda, foi no versículo seguinte, foi em Lucas 10 que Jesus falou: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Por quê? Porque eu mandei 12, não deu conta. Eu mandei 70, não vai dar conta. Alguns que eu chamei agora pouco, não vieram por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Não posso, não tenho tempo, não gosto, não sei, blá, 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 blá. Os obreiros são poucos. E por causa disto, no versículo 10, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante a sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. São essas as coisas. Sempre haverá vagas, sempre haverão desculpas, e sempre haverá necessidade. Olhe para Mateus capítulo 9. Mais uma vez, em Mateus 9, e o versículo 36, Jesus está abordando o tema da seara, que a seara é grande, os obreiros são poucos. Sempre há vagas, sempre vão dar desculpas, e sempre há necessidade. Mateus 9,36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogais, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O motivo que o Espírito Santo está sempre recrutando é porque a necessidade é sempre presente. Note como é preciso expor os nossos olhos propositalmente à necessidade dos outros, para que tenha compaixão. Versículo 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão. Vendo as multidões. A falta de compaixão e a falta de interesse e a indiferença de muitos crentes é que eles escondem os olhos das necessidades e da condição das pessoas. Não fazem a mínima ideia do que está acontecendo no mundo lá fora. Não fazem a mínima ideia. Faz o seguinte, quer ter compaixão? Vá para a central do velório lá no Trapiche, ou qualquer outro velório. Passe 15 minutinhos vendo o total desespero de famílias que perderam alguém. E eles não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, onde a pessoa está, se a pessoa não faz a mínima ideia. Não tem esperança nenhuma, não sabe de nada.
Eles podem dizer. Eles podem falar. Ele está em um lugar melhor. Mas pela expressão, pelo semblante, pelos prantos, pelo desespero, você sabe que aquela pessoa não faz a mínima ideia. Se a pessoa tiver certeza que a pessoa está no lugar melhor, não era tanto desespero assim, gente. Vai e veja famílias destroçadas pelo pecado. Isso vai fazer ter grande compaixão. Falou, e vendo as multidões. Gente, não é uma ou outra pessoa. Multidões. Atrás de cada porta, de cada sorriso, de cada pessoa, existe uma história, uma tragédia, dificuldades, provações. Ah, pastor, não quero saber não. Não estou interessado. Eu sei. Por isso tem muita gente que, estou nem aí. Eu quero saber dos meus problemas, pastor, da minha condição, ou seja, eu tenho grande compaixão comigo. Agora, aí é cada um por si, Deus por todos. Esse é o motivo. Tem muito crente que é indiferente e frio às necessidades das pessoas. E são eles que dizem, deixa eu primeiro enterrar meu pai, despedir aqui, deixa eu ver. Indiferente. Sabe que você muda isso? Sabe? Várias escolas, as cadeias, os hospitais, as ruas, as portas, as favelas, as grotas. Vá! Você vai ter grande compaixão. E a compaixão é o combustível que vai mover o nosso coração para agir junto à seara de Deus. Por isso que servir a Cristo não é vir para a igreja, gente. Eu estou muito contente, Deus está muito contente que você está aqui, mas isso aqui não é servir Cristo, não. Você não vai ter compaixão pelo mundo perdido dentro dessas 4 paredes aqui, não. Você vai ter compaixão por um mundo necessitado quando você entrar lá no mundo. Não estou dizendo para você ir para as festas do mundo, as baladas do mundo, não é isso não. É você sair com o propósito, com o desígnio de você ir ver as multidões. Não é cavar muito fundo não, gente. Não é cavar muito fundo não. Sempre há vagas, sempre há desculpas, sempre há necessidade, sempre há galardão. Olha comigo João capítulo 4 esta noite. João capítulo 4, versículo 35 fala assim. Jesus falando, mais uma vez ele está falando sobre a seara, a obra, o trabalho do nosso Pai. João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Como é que ele falou aqui? Levante os vossos olhos e veja. O problema tem muito irmãozinho assim, ó. Quero não olhar, pastor. Por quê? Vai que eu sinta compaixão. Vai que o Espírito Santo me chama e eu tenho que ir. Jesus falou, levante os olhos. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam ouvindo ele não estavam com os olhos levantados e não faziam a mínima ideia que a seara estava branca, pronta, cheia, repleta. Assim como muito irmãozinho. Ceifa, pastor, obra. Eu pensei que vindo para a igreja já era uma... Gente, eu queria dizer a pessoa que até para vir para a igreja é uma luta, é um desafio, é um martírio. Só para vir para a igreja é um Deus nos acuda. Gente, se isso Deus nos acuda, a pessoa não faz a mínima ideia da seara lá fora. Está na hora de levantar os olhos.
e vê que está branca, está pronta, tem muita gente precisando de Deus, precisando da palavra. Mas os obreiros são poucos. Por quê? Porque ninguém está olhando a seara, está todo mundo olhando para o umbigo aqui, ó. Está tão preocupado com eu, meu, pronto. E a seara se perde. Literalmente. O motivo que devemos servir a Deus, o motivo que devemos ir à seara como obreiros e ceifadores, deve ser obediência e deve ser gratidão. Deve ser o nosso dever cristão, nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Nós éramos a seara. Hoje somos chamados a sermos ceifadores. Porém, no entanto, aqui é mencionado galardão. Sabe, uma vez alguém que era da igreja, não é mais, num tom crítico, falou que o jeito que o senhor prega aí, pastor, é como se a gente só faz as coisas para receber recompensa e galardão de Deus. Eu falei, não. Mas a Bíblia fala sobre isso. Se você não gosta disso, o problema é seu, mas a Bíblia aqui está falando. E o que ceifa recebe galardão. Foi o seguinte, incidentalmente, essa pessoa que tanto achava errado servir a Deus em troca de galardão, não servia a Deus nem em troca de galardão, nem em troca de nada, nem por gratidão, nem por dever, nem por obediência, não servia. Fim de questão, pronto. Gente, se não por obediência, se não por gratidão, por galardão. E se não por galardão, por gratidão e obediência. Ou seja lá qual for o motivo, vamos servir a Deus. Não interessa o motivo, não interessa aquilo que impela você, mas serve a Deus. Mas tem dois tipos de galardão aqui. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Veja bem, o galardão aqui está falando, e outra coisa, essa palavra galardão é a transliteração da palavra salário, pagamento, honorários. E aqui está dizendo o seguinte, galardão, esse galardão está falando sobre essa vida aqui na terra. Por quê, pastor? Porque a segunda frase está falando sobre galardão ou recompensa celestial. É o que fala aqui. O que ceifa recebe galardão aqui na terra e ajunta fruto para a vida eterna. Ou seja, a gente vai receber galardão no porvir e vai receber galardão na terra. Pastor, eu não sirvo Deus por isso. Ótimo, não interessa, mas sirva. Se é por galardão, por não interessa. Sirva Deus. Mas se por mais nada, pela promessa de recompensa. Ninguém serve a Deus de graça. Deus não vai ser devedor para homem nenhum. E Deus recompensa muito generosamente. Todo o trabalho que você faz para Cristo, nenhum tio é em vão. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Não é em vão. Não é de graça. Vai ter galardão, vai ter fruto eterno, vai ter recompensa aqui nessa terra. Então, há sempre vagas, sempre haverá vagas, há sempre desculpas, há sempre necessidade, há sempre galardão. E o Espírito Santo convoca todo aquele que ele chama. Olhe para Lucas 10, versículo 2, o nosso texto que nós lemos. E eu vou comparar Lucas 10 com Mateus 9, que são trechos falando sobre o mesmo episódio, mas de perspectivas diferentes. Uma de Lucas, outra de Mateus. Mas em Lucas 10 fala assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Veja bem, aqui Lucas está relatando que Jesus disse que devemos rogar ao Senhor para que ele envie o quê? Obreiros, certo? Muito bem. Vamos lá para Mateus 9, 38. Parecido. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Então, em Lucas está dizendo que a gente deve rogar, deve pedir, orar a Deus para que Ele mande obreiros. E lá em Lucas nós devemos orar, pedir, rogar a Deus que Ele mande ceifeiros. Ceifeiros e obreiros, a mesma coisa. Toda seara, toda obra
requer certas coisas. E aqui eu vou sair um pouquinho eu ia dizer, sair da Bíblia, mas não é assim que eu quero dizer que vou sair da Bíblia. Eu quero sair um pouquinho e trazer uma outra perspectiva. Mas, veja bem, eu aprendi o seguinte, teoricamente e na prática. Para qualquer empreendimento, para qualquer negócio, seja ele os negócios do nosso pai, seja ele um empreendimento secular comercial, enfim, que seja. Mas qualquer obra ministerial, missionária, comercial, industrial, que seja, necessita de 3 coisas. Ela necessita, e eu vou dar aqui umas letras para facilitar. Precisam de FIP, F-I-P. Pastor, me mostre na Bíblia. Eu falei, vou sair da Bíblia. Mas o que é FIP? FIP representa 3 coisas. Qualquer empreendimento precisa de finanças, instalações e pessoal. Daqui a pouco vai fazer sentido o que eu estou falando, eu espero. Finanças, instalações e pessoal. Você não tem empreendimento sem essas 3 coisas. Não tem. Você tem que ter finanças, tem que ter dinheiro, tem que ter capital. Ou você tem, você vai emprestar, você vai convencer alguém para entrar com a grana, mas você tem que ter finanças. Você tem que ter as instalações, ou seja, o local, o maquinário, o equipamento necessário para fazer a coisa funcionar, seja lá o que for. E você precisa de pessoal. Pessoas. Mão de obra. Seja isso algo simples, seja isso algo complexo, mas todo tipo de empreendimento precisa dessas 3 coisas. Finanças, instalações e pessoal. Jesus mandou que nós rogamos ao Pai pelo quê? Não foi por finanças. Jesus não falou, rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie dinheiro. Ele falou isso? Não. Não falou isso. Ele falou, rogai ao Senhor da Seara que mande equipamentos e instalações e terrenos e templos e orfanatos e seminários. Não. Ele falou o quê? Envie pessoal. Envie obreiros. Envie ceifeiros. Ele não falou, mande um trator. Não. Mande semente, adubo. Não. Ele falou, mande ceifeiros. Não foi finanças, não foi instalações, foi pessoal. Sabe por que isso? Jesus foi bem específico aqui. Nós achamos que a solução para todos os nossos problemas e obstáculos, inclusive no ministério, inclusive nos negócios, é dinheiro. Ah, só tem dinheiro. Gente, o que tem de gente que herda uma fortuna e está falido depois de pouco tempo. Pessoas que começam o negócio, se dão muito bem, mas não sabem administrar aquilo, daqui a pouco estão na miséria. Tem gente que ganha na loto, a maioria das pessoas que ganham na loto, sei lá, ganham nesses jogos assim, dentro de 2 anos, estatisticamente, de 2 anos, são tudo mais pobres do que eram antes. A gente pensa que a solução para tudo é dinheiro. Outro dia alguém veio para mim e falou assim, pastor, o que você faria se alguém chegasse para você e te desse R$1 milhão? Eu falei, eu não faço a mínima ideia. Comprava um jet ski e começava o ministério na Lagoa do Mundaú. Francamente, eu não faço a mínima ideia. Sabe por quê? Deus não trabalha assim. Deus, Ele dá uma visão. E quando você recebe aquela visão e começa a agir em cima daquilo, aí Ele manda o que for necessário. Ele não manda R$1 milhão e fala, eu faço o que você quiser. Ele não funciona assim. A Igreja da Sombra foi exatamente isso. Ele não falou, está aqui o dinheiro, vou fazer o que com isso agora? Não, Ele deu a visão, a gente agiu isso naquilo, demos um passo, Deus foi dando os recursos, nós fomos fazendo, é assim que funciona a coisa. Dinheiro é muito obediente.
finanças, dinheiro, grana, é muito obediente. Você pega o dinheiro e fala, vou pagar aqui um sorvete. Sabe o que ele faz? Aquele danado paga o sorvete. Você botou aqui, ó, pagamento do sorvete. Ele obedece. O dinheiro não sai correndo dizendo, não vou pagar sorvete não, vou embora, vou pagar outra coisa. Dinheiro é muito obediente. Dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Dinheiro obediente. Pessoas não. Pessoas são rebeldes. Eu estou falando de crente, hein? Rebeldes, desobedientes, egoístas, indiferentes. Por isso que Jesus falou, mande o Senhor da seara mandar obreiros. Você viu aqueles que Jesus chamou? Segue-me. Deixa eu primeiro enterrar meu pai. Senhor, eu quero lhe seguir. Quer dizer, um foi convocado, o outro se voluntariou. Raposas têm seus ninhos, suas covas e os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho onde descansar minha cabeça. Então tchau. Jesus falou, rogue ao Pai por obreiros. Deus é o dono do gado em 1000 montanhas. Ele é o dono de toda a prata, todo o ouro. Dinheiro nunca é um obstáculo no ministério de Deus. Nunca. Eu não esquento com o dinheiro. Na hora que Deus achar que deve dar, Ele vai dar direção. E se a gente agisse naquilo, Ele vai dar os recursos. Essa igreja funciona assim. Começou assim. A sombra começou assim. Deus não tem problema. Gente, Deus tem dinheiro. Deus pode. A obra é dele. A obra é dele. A seara é dele. Jesus diz, gente, esquece o dinheiro, você quer obreiros. O dinheiro obedece. O trator, ele obedece. Esse microfone aqui, ele geralmente obedece. Semana passada não obedeceu. Mas, sabe, instalações, elas obedecem. Pastor, alguém me perguntou recentemente, por que a gente não compra uma besta, uma Kombi? A gente tinha uma besta e uma Kombi. Quem lembra da Jezebel? Maldita sua memória, seu deu trabalho. Agora a besta, por incrível que pareça, a besta, que seria a besta é saudosa. Mas a Jezebel não deixou saudade não. Mas entenda, para dirigir um treco daquele tem que ter categoria D. Não é qualquer um que dirige não. Aí como é que faz, pastor? Como é que faz quando tinha besta? Só que eu dirigia a besta, eu não me incomodava. Eu não tenho problema em fazer isso, mas sabe, o ministério vai crescendo e o pastor não pode chegar em cima da hora, acabar o culto, sair correndo para entregar o culto. Não pode. Cadê os obreiros? A gente poderia orar a Deus, pedir, Deus, você quer que a gente compre uma besta, um minivan, uma Sprint, o que seja? Deus pode fornecer o dinheiro e comprar, mas vamos orar para os motoristas primeiro. Tem que chegar aqui 1 hora antes do culto, viu? Ei, pastor, peraí, também assim já é demais, né? Pois é isso que eu falo, orar por obreiros. O dia que a gente tiver os obreiros, Deus manda. Jesus mandou rogar por obreiros ceifeiros, porque o resto, Deus fornece. Deus fornece. Eu falo isso baseado na palavra de Deus e baseado na minha experiência própria. Deus fornece. Se a gente agir com fé em obediência, Deus fornece. Eu poderia ficar aqui e dar exemplo. Não farei isso, vocês estarão aliviados em saber. Mas o importante daqui é o seguinte: o Espírito Santo, ele está chamando. Porque sempre haverá vagas. Nunca vão ser preenchidas todas as vagas. Aqueles que são chamados ou aqueles que se voluntariam, muitos desistem. Dão desculpas, justificativas, sempre. A necessidade não diminui, aumenta.
Então Jesus falou, ore por obreiros. Do que adianta você ter um trator se não tem quem dirija? Do que adianta você ter a semente se não tem o semeador? Do que adianta eu mandar sol e chuva e adubo e cresce se não tem quem colhe? Aí Jesus falou, levantai os vossos olhos. A seara está branca, o campo está branco. Ele falou, já mandei tudo. Só falta o quê? Ceifeiros. Só falta o quê? Obreiros. Ore por obreiros. E vamos orar.